Olá a você que nos assiste ao vivo nessa noite de quinta-feira. Olá a você que nos assiste gravado, já que essa live ela fica gravada assim que termina. Estou chamando aqui a Miriam e eu já vou conversar aqui com vocês. Estava esperando acabar o Jornal Nacional. O Bonner deu boa noite. E agora é hora da nossa live. Muito obrigado aí pro pessoal que já está entrando. Miriam, eu vi ali que está entrando. Miriam, te mandei um convitinho para você participar aqui da nossa conversa. Veja se chegou por aí, senão eu reenvio. Né? Lembrando vocês que... Opa! Ei, Tudo bem, Miriam? tudo e você? Tudo certo. Deixa eu ajustar aqui minha câmerinha agora, que quando a gente Deixa eu entra, ajustar a minha também. ele dá uma cortadinha. Já mandei aqui os últimos... Mandei as últimas mensagens. Peço só você só mais um minutinho, que só faltou fazer um negócio. Claro. Vou pôr aqui no Twitter. Peço paciência para a turma que está aí já assistindo. É um segundinho, gente. Só porque quando a gente começa, é que o povo se anima a vir. Até quem estiver assistindo, se quiser ajudar a divulgar, por favor. Vou avisar ali também o pessoal do Vou nosso avisar aqui também. Facebook. Bom, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, você está aqui na live semanal do Projeto 2022, já começou. Meu nome é Lino Bocchini, para quem não sabe, eu sou jornalista. E toda quinta-feira a gente conversa com alguém que é do ramo. Né? Assim, que a gente é muito voltado aí para a questão de comunicação e marketing político. Né? A Miriam Pereira, que a gente se conhece, sei lá, tem mais de 2 décadas, que está aí do outro lado, além de ser uma grande amiga e também jornalista, também se enveredou muito antes do que eu por essa trilha aí da comunicação política. Né? Aliás, nem sei, Miriam, se você começou com a Marta ou se você começou antes. Né? Não sei. Não, na política eu comecei com a Marta mesmo. Eu saí da TV Globo para ir para trabalhar com Garreta lá na prefeitura. Que foi onde a Foi, gente trabalhou bastante juntos também. foi 2000, né? 2001. De 2000 a 2004. Não, acho que a eleição foi em 2000, foi de 2001 a 2004. Eu Isso. trabalhava ali no famoso quinto andar, que é o andar tombado ali do Banespinha, onde fica o gabinete do prefeito, no caso a prefeita, e em tudo que é agenda da Marta Suplicy. Eu ficava mais junto ali na Secretaria de Governo com o então secretário Falcão. Miriam, fala rapidinho para a gente aí, depois dessa passagem aí pela prefeitura, como é que foi seu caminho aí, enquanto o pessoal vai chegando aí, só saudando aqui, Tereza lá que era da Interlinhas, tudo bem, Tereza? Grande beijo aí. Maria Helena, Ai, Casar, Tereza. Beth, Paula, Mário, Renato Bock, enfim, um monte de gente. E o Omar Silveira também, grande abraço, Omar. Omar, que é companheiro da Miriam, engenheirista e gente boníssima. Bom, Miriam, fala um pouquinho aí, que eu estava te perguntando aí a partir da Marta, como é que foi? A partir da Marta, a gente ficou, garrou pé mesmo na assessoria de comunicação política, né? Eu saí ainda da prefeitura e fui trabalhar no Procon de São Paulo. Foi quando eu conheci o, então, hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele era secretário de Justiça do Estado de São Paulo, né? Aí a gente estruturou lá toda, ele queria unificar toda a assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça, porque era separada por órgãos, né? Procon, ITESP e tal. A gente fez um trabalho com ele lá, desenvolvi um trabalho, montei a assessoria de comunicação lá com ele. Depois eu voltei, aí a gente fez campanha junto, né? Perdemos a campanha e aí foi quando eu vim para Brasília. Que aí isso foi a gente perdeu a campanha em 2004 e aí em 2005 eu vim para Brasília e fui trabalhar no MEC junto com o Fernando Haddad, né? Cuidava da agenda dele de imprensa lá no gabinete, lá no MEC. Depois disso, eu ainda fui para o Ministério da Saúde, porque aí já começou as articulações para tentar o Lula ser eleito para o segundo turno. E a gente precisava bombar alguns projetos que nunca existiram no Brasil e que ninguém sabia que existia, né? Um deles era o Brasil Sorridente, levou dentista para todos os cantos do país. Aí a gente montou uma comunicação no Ministério da Saúde só para
bombar para que as pessoas soubessem que existia esse projeto. E aí depois eu trabalhei, aí depois comecei nessa área de administrar a crise. Acho que administrei uma das primeiras crises do PT, que foi com a senadora Série Seresarenko, o nome que ninguém consegue falar no mundo, né? E ela tinha ali uma denúncia com relação a umas ambulâncias e tal. E ela era do PT do Mato Grosso. E aí foi quando eu fui para o Senado para administrar essa crise aí. E aí foi arquivado tudo, enfim. Depois voltei, fui para o Ministério, fui um pouquinho com a Marta e com o Luiz Barreto no Ministério do Turismo, depois com a Marta no Ministério da Cultura, enfim. Aí atendi pela entrelinhas, né? Atendi ex-ministros da Dirceu, Embaixada da Venezuela, mas a gente atendia também o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga. Então a gente meio que de A a Z, assim, mas sempre dentro da política, né? E hoje, aí a partir de 2015 que eu começo a enveredar para o terceiro setor também, né? Atender organizações de movimentos sociais, né? Muita coisa relacionada ao meio ambiente e agora atualmente mais voltada mesmo para direitos humanos e tal. Mas, assim, eu até queria largar a política, mas você larga a política, mas a política não te larga nunca, né? Aí eu estava lá sossegada, ainda fiz o Fórum Mundial da Água aqui, aí tive uma proposta para fazer a campanha da Vanessa lá no Amazonas, né? Que foi tentar ser reeleita para o Senado. E aí, de lá, a gente morou lá 3 meses. Essa eleição foi uma eleição muito doida, né? Porque, principalmente para o Senado. O Senado geralmente é uma eleição mais que as pessoas não sabem o que um senador faz, né? Assim, Não. o Hoje em coletivo dia, mesmo. veio da Covid para animar um pouco o Senado, né? Exatamente. E aí aquela já foi a eleição, apesar de não ter Covid, já foi uma eleição toda feita na rede social, né? No WhatsApp, principalmente, né? Assim como aconteceu com a Vanessa, aconteceram com vários outros. A gente dormiu na véspera em segundo lugar e terminamos em quinto, né? Isso acho que aconteceu com o Eduardo Suplicy, com a própria Dilma e com outras pessoas. O voto foi decidido muito ali. As pessoas não sabiam que tinham que votar em 2 pessoas, né? Foi muito louco. E aí, depois, quando eu voltei da eleição, eu tive o convite do senador Randolph para ajudar na comunicação, né? E aí, desde então, faço várias coisas e, entre elas, também ajudo o senador Randolph Rodrigues, que agora está lá como vice-presidente da CPI, do Big Brother Brasil, do novo Big Brother Brasil. Vamos falar um pouco de CPI de Randolph, Miriam. O assunto está quente. Aí o Jornal Nacional acabou de dar 40 minutos. Hoje teve lá o tal do PM de Minas, que negociava 7 bilhões de vacina com o governo federal, enfim. Mas fala um pouco para a gente mais do panorama geral aí. Como é que está esse dia a dia de CPI? Especialmente para quem está cuidando da comunicação do Randolph, que está todo dia em todos os lugares. Como é que faz? A gente sabe que aumentou demais, né? Eu acho que, na verdade, triplicou os pedidos e mesmo a abordagem da imprensa com relação a ele. O Randolph, ele sempre foi um parlamentar que sempre se deu muito bem com a imprensa, né? Então, assim, nunca... E todos os jornalistas também têm o telefone dele, né? Eu sempre falo que é muito tranquilo trabalhar com ele, porque ele é aquele tipo de político que é um político valente, assim, ele não foge de entrevista, eu não tenho que ficar negociando se faz a pergunta X ou Y, ele responde, ele atende e tal. Mas, assim, o volume agora meio que triplicou, né? Então, por exemplo, a gente atende todo mundo, né? Até porque a gente não pode não deixar de ter esse relacionamento bom com os jornalistas, né? Que é a nossa principal ferramenta. Então, eu tenho uma média de 30, 40 pedidos, além do chamado carrapato, né? Que a gente sabe que é aquele assessor que fica o tempo todo colado com ele. A gente fica recebendo todos os pedidos que são os pedidos do dia a dia, né? E a gente também fica tentando outras coisas, outras conversas para ele fazer
com influenciadores, né? Que tudo isso é importante também pela CPI também, né? Não só por uma visibilidade do próprio parlamentar, né? Claro. Então, a gente até, quando começou muito pedido, eles até decidiram fazer aquela coletiva que fazia no final do dia, né? Pegava ele, o Renan, colocava ali no púlpito e eles davam um panorama, porque senão não dá para atender todo mundo, né? Só se você tá lá, ótimo, mas se você não tá, e agora com essa questão da pandemia, o próprio acesso ao Senado está mais restrito também, você não pode ficar entrando lá e tal. Mas Aliás, eu acho que só para como é que funciona essa coletiva? É todo dia que tem sessão, vai o Randolph, o Omar e o Renan, é isso? não, ia mais o Randolph e o Omar e o Renan, né? Aí quando termina, dependendo assim, se os jornalistas ficam, porque os próprios colegas estão ali na porta do corredor da comissão, e aí a turma fala assim, gente, vamos então aqui no púlpito, falar, atender todo mundo, né? Porque senão vira aquela romaria também, né? Se você não atende, se você não dá uma satisfação para o jornalista, todo mundo sobe lá no gabinete, né? Ah, eu vim tomar um café, ah, eu vim porque não estou conseguindo falar com o senador. Então, pegava 5 horas da tarde e geralmente, às vezes os depoimentos, né, se estendem mais e aí tem que esperar mesmo terminar, né? Às vezes está muito quente. E aí junta todo mundo e faz um quebra-queixo, né? Porque aí você já acaba atendendo todos os jornalistas e ninguém fica de fora, né? O Randolph também tem um trabalho muito legal nas redes sociais, né? Que ele é desenvolvido também muito pela turma que fica lá no Amapá. Então, assim, ele também facilita, porque aí se tem uma coisa muito polêmica, ele já grava um vídeo, a gente já joga nas redes. Eu tenho uma lista de transmissão que tem uns 200 jornalistas, que aí também eu vou jogando as coisas ali, né? Porque a dinâmica do jornalismo também, para a gente fazer assessoria de comunicação, ele mudou muito, né? As coisas são muito imediatas agora, né? Não tem mais aquela coisa que você liga, qual que é o teu e-mail? Deixa eu te mandar um negócio. Não, né? O WhatsApp agora e o celular, ele tornou as coisas muito imediatas. Então, se falou uma coisa aqui, às vezes eu não estou no Senado, quando o senador fala uma coisa, aí os jornalistas... Verdade que ele falou isso? Que às vezes nem a gente está sabendo, né? De tão rápido que a informação circula. Então, é isso. Aliás, Miriam, como é que é esse esquema você estava falando aí da mídia que fica muito atrás, etc. Tem também a mídia que não é a mídia convencional, que fica em cima. Vocês têm uma separação, alguém cuida da mídia do Amapá, alguém cuida da mídia nacional. Não sei se existe, sei lá, youtuber. Sim. E tudo isso está na sua lista de transmissão? Tem uma espécie Não. A gente tem a lista de transmissão do dia a dia, né? Muito com o reportariado, os setoristas que ficam no Congresso, né? E quem cobre o dia a dia mesmo. Aí eu tenho uma lista só dos colunistas e eu tenho uma outra lista só de influenciadores. Mas os colunistas e os influenciadores a gente fala de forma mais específica, de forma mais individualizada mesmo, né? Então, por exemplo, semana passada eu conversei com a Gabriela Prioli e ele gravou uma entrevista lá no GPS, que é um programa super bacana de entrevista lá com ela. Então, desde quando começou a pandemia, que a gente fica mais recolhido e o YouTube também cresceu muito, né? A gente também investe nessa exposição com influenciadores do YouTube. Então, já falou com o Henri Bugalho, já falou com os galãs feios, falou com o historiador, falou com a turma do Meteoro, que são ótimos também, né? Porque essa turma tem 1 milhão de inscritos, né, no YouTube. Eles são bons. Isso, são super bacanas. Então, assim, o jornalismo também, você sai um pouco dessa questão, desse jornalismo mais tradicional, né? E aí você cai no YouTube. Outro dia eu estava fazendo um treinamento que a gente estava falando da parte de rádio, que agora também o rádio está dentro do YouTube, né? O rádio não é mais só um telefone, né? Todos os pedidos de entrevista que eu recebo eu falei assim, é por telefone? Não, é por Skype, porque tá lá, né? Segunda-feira, por exemplo, o senador vai falar, acho que vai dar uma entrevista para o Datena, na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, mas vai ser por YouTube, né? Os dois ali na telinha e tal. Então é uma administração de agenda, assim, que é árdua ali, né? Que você pondera e você
na verdade, assim, você atender todo mundo, né? Não deixar ninguém de fora e administrar, né? Principalmente nessa época de CPI aí, que os pedidos são muitos. O, o Randolph, Miriam, só para me situar e situar também quem está assistindo, ele é senador até o ano que vem ou ele ainda tem mais 4 anos? Não, ele ainda tem mais 4 anos. Ele ainda Ah, tem mais tá. 4 anos. Ele não É. tem que enfrentar a urna obrigatoriamente no ano. Não, não. Isso é bom. Outra coisa, falando ainda da comunicação, assim, pinga muita por conta da CPI, de estar tão quente, enfim, e de envolver tanto, enfim, o bolsonarismo mesmo, né? Tem muito problema de fake news que acaba atingindo o senador também ou não? O senador Randolph, com relação ao governo, né, ele sempre foi atacado, com CPI ou sem CPI, né? Eu lembro que o ano passado, a gente acabou, na época do Natal, acabou o Natal de geral da comunicação, porque a gente teve esse moço Siqueira, né, que agora também que tem aquele programa bem popular no Amazonas, ele falou lá que o Randolph era uma questão relacionada ao DPVAT. Então, é que era o senador ficou conhecido como senador do DPVAT, que queria aumentar o DPVAT, uma fake news. E isso, as fake news, principalmente nesse caso, elas prejudicam muito o parlamentar na base deles, né? Porque a gente sabe que os bolsominions falam para eles mesmos ali e tal, mas assim, o que essa fake news serve como panfleto para você prejudicar o parlamentar na base dele é muito ruim. E aí as próprias pesquisas que fizeram na época ali no Amapá e tal prejudicou muito. E assim, a gente como é que faz, né? Responde, né? Não responde. Aí a gente tentou responder, a turma nem atendeu a gente. Aí então aí entra com o jurídico para processar a emissora de TV. E aí foi. E a gente conseguiu ir tirando essa coisa dessa imagem do senador DPVAT, ficou bem só no nicho quando eles queriam atacar a gente. E agora veio tudo isso à tona, né? Do apresentador que recebeu tanto dinheiro, a própria turma do Sleep Giants alertou algumas marcas que patrocinavam eles, acho que a Nivea, e todo mundo também tirou patrocínio. Enfim, é uma batalha, né? Assim, combater a fake news. Vamos mudar para o Sleeping Giants já já. Para você que está chegando agora, Miriam Pereira, que está aí na sua telinha, aí conversando conosco aqui, ela assessora uma série de pessoas, etc. E trabalhou também, ou trabalha ainda, não sei se trabalha ainda com o pessoal do Sleeping Giants entre os seus clientes, que está fazendo uma ótima campanha contra o Siqueira. Mas só para a gente falar mais um pouquinho só de Randolph, que eu estava aqui pensando uma questão. O Randolph, ele não tem só essa questão, especialmente quando a gente fala de bolsonarismo, porque a gente tem que falar, não tem jeito, porque ele é atacado pessoalmente pelo presidente, né? E aí o presidente, ele utiliza de muita grosseria, né? Ele insinua sobre a sexualidade do Randolph, usa termos grosseiros, xinga ele, né? Vamos falar em português, claro. Tem algum tipo Aí o Randolph ele responde o que ele quer, isso é pensado, isso impacta, vocês conseguem medir o tanto que isso impacta ou não? Lúcia Calasso entrando aí. Beijo, Lúcia. Oi, Lúcia! Posto Beijo! com a prefeita Marta Suplicy. Mas, desculpa, mas voltando aí à questão, Miriam. Não, a gente nunca dá bola, assim, né? Para as provocações, acho que de nenhum gênero, assim, e principalmente as provocações que vêm da família do presidente, mesmo do próprio presidente, né? Então, assim, aí todo mundo ainda pergunta, ele não vai responder, vai ficar assim mesmo e tal. E aí, às vezes, a gente pondera muito se vale a pena um tweet ou se não vale, porque não tem, não dá para, nem dá para você ficar discutindo, né? Porque ali não é um debate, né? É simplesmente uma ofensa. Então, e o intuito da rede social ali do senador não é essa coisa de brigar e de, né? Mas é uma rede informativa e opinativa sobre política, né? Então, assim, quando tem... E o senador também é muito crítico, obviamente, ao atual governo, né? Mas, assim,
todas as críticas e todas as, principalmente as cobranças, né, sempre no debate político, né? Então, assim, a gente nunca responde. Não, deixa, assim, se ele é abordado por exemplo, por Twitter, né, nas redes, né, foi o que você perguntou. Mas geralmente as pessoas perguntam, né? Ai, meu telefone lá toca. O presidente está lá numa agenda, lá não sei aonde, falou do senador Randolph. Não vai responder. Geralmente é uma coisa bem de baixo nível, assim, né? Não vai responder, mas às vezes alguém aborda ele no próprio Senado. E aí ele fala, né? Mas assim, porque geralmente a resposta que a gente dá é essa, não tem o que discutir, né? Então, é mais porque quanto mais você fala também, quanto mais você dá corda, mais os bolsominions ficam enlouquecidos, né? E aí eu acho que isso é prejudicial para todo mundo, abre precedente, enfim, eu acho um horror. E a gente não entra em briga mesmo. Certo. É porque só para, enfim, não precisa comentar isso, mas só relembrando a turma aí, porque, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, acabou querendo ressignificar e fazer piada com as ofensas que ele recebia, que chamava ele de calça apertada, e ele começou a fazer piada com a própria Joyce, que depois de romper com o bolsonarismo entrou no moedor de carne deles lá, da máquina de ofensas e fake news, fazia brincadeiras até na campanha eleitoral, se colocando como Peppa Pig, que era o apelido pejorativo que eles tinham dado. Enfim, uma tentativa de ressignificar, mas eu fico na dúvida se é uma boa estratégia também. O melhor é não responder. Não, mas o Randolph, por exemplo, ele é sempre questionado, principalmente agora quando ele vai nesses programas mais, por exemplo, quando falou, com quem que foi que ele falou? Que alguém perguntou para ele numa live assim também no Instagram, sobre a questão da voz do Randolph, né? Tanto é que um dos apelidos, né, a voz fina, né, que o presidente fala, e tem essa questão, né, da voz do Randolph. O próprio Adnet, na cobertura dele da CPI, que falou, também citou essa questão, né? Então, e ele leva isso super numa boa, ele explica e fala e tal, entendeu? Então é muito sutil, assim, né? A coisa de baixo nível, quando vai muito baixo nível, você não argumenta, eu acho que não tem que discutir. Mas tem algumas coisas que você fala. Essa questão da voz, por exemplo, ele aborda. Se perguntam para ele ao vivo, ele fala, numa boa. A Ana está perguntando aqui, Ana Sotiris, vai ficar salva a live? Vai. Ana, todas as nossas lives ficam salvas imediatamente após quando acaba. Enfim, eu vou lá no recursinho ali no Instagram e deixo salva na timeline do Instagram. E no dia seguinte ela sobe também no YouTube, tá bom? Bom, e essa história da voz fina também é ridícula. Bom, a voz do Randolph é fina? O mundo todo sabe disso. Se fosse esse o problema, a gente estava bem feito aí. Miriam, vamos falar um pouco de Sleeping Giants, vai? Situando para quem... Desculpa, quando eu olho para baixo, eu estou olhando para o computador aqui, vendo se alguém está mandando alguma coisa em específico para mim. O Sleeping Giants, gente, para quem não sabe, vou tentar resumir muito rapidamente. Eles começaram nos Estados Unidos, né? E eles têm um foco de atuação muito bom, que é ir em cima do financiador de quem financia órgãos que propagam fake news ou discursos de ódio, etc. Aqui no Brasil eles já fizeram várias campanhas bem-sucedidas e no momento estão em cima do Siqueira Júnior, que a Miriam comentou rapidamente, que tem um programa popularesco policial, tinha só em Manaus, e os caras da Rede TV resolveram pegar esse programa que é feito em Manaus, problema algum ser feito em Manaus, mas enfim, pegaram ali o programa e jogaram em rede nacional. E ele fala as maiores barbaridades, ele falou uma barbaridade criminosa na semana passada, se não me engano, acho que foi sexta-feira, né, falando que, enfim, não vou ficar repetindo o que ele disse, enfim, mas os maiores absurdos homofóbicos e agora tá sofrendo as consequências. O Comparato, que é outro senador, entrou no Ministério Público. Mas a principal consequência que ele sofreu foi via Sleeping Giants. Né, assim, foi que conseguiu já derrubar, se não me engano, 19 patrocinadores. Como é que é esse trabalho do Sleeping Giants, que é comunicação política, na verdade, né? E depois, em seguida, eu volto para as perguntas que vocês fizeram aí, gente. Mas vamos começar o Sleeping aqui um pouco. Não, o trabalho que a gente desenvolveu pontual, na verdade, né, com o Sleeping, depois a gente fez agora com eles
ajudou eles que eles completaram um ano de atividade, de ação e tal, né? Chegou um momento, porque assim eu também trabalho na comunicação do coletivo Projeto Liberdade, que é um coletivo de advogados que só defendem causas onde há violação de direitos de liberdade, de direitos humanos, né, e tal. E os meninos do Sleep já tinham montado o perfil e estavam sofrendo muita ameaça, né? De todos, principalmente, né, nessa coisa direita, esquerda, principalmente da turma da direita, embora eles sejam apartidários e tal. E aí, além teve uma questão aí jurídica também, que o Twitter tinha entrado na justiça para que eles revelassem a identidade deles, né? E o Sleep Giants é um movimento global, e não necessariamente você precisa estar com a sua identidade revelada ali, muito também por uma questão de segurança, né? E aí vinham todas aquelas, como ninguém sabia quem eles eram, vinham todas aquelas teorias da conspiração, que eles ganhavam dinheiro, que não sei o quê, aí a fake news brotando dentro da própria essência do que eram os meninos, que é um casal de 22 anos do Sul, né? E que não tem nada a ver com política, né? São dois universitários e tal. E aí a gente pensou em como então, assim, nós nos anteciparmos, né, para que eles falassem quem eles eram, sem necessariamente, né, isso vazar e ter alguma. E aí foi a entrevista que eles deram para a colunista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, falando sobre tudo, né? O caso mais conhecido deles, eu acho que foi aquele do Banco do Brasil, né? Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, depois de um ano de atividade, né, eles desmonetizaram, não consigo falar essa palavra, desmonetizaram páginas e propagandas falsas em mais de 14 milhões de reais, né, cara? Então, assim, eles têm uma taxa de eficácia, assim, de 81%, né? Que a gente fez toda uma estatística para eles, inclusive, né, nesse um ano. Então, assim, de todo mundo que eles abordam, 80% das empresas que eles abordam falando assim, cara, você está dando dinheiro para isso aqui, está ligado, né? 80% fala assim, não, obrigada, cara, valeu, né? Então, assim, é um trabalho muito importante deles, né? E principalmente que a gente, nesse momento de fake news que a gente, né, que a gente está vivendo. E hoje eles continuam essa questão do Siqueira, que agora foi a da semana passada, né? Que sim, foi uma grana alta também, que eles conseguiram desmonetizar. E os meninos continuam aí. E aí foi bem bacana a forma como eles deram a entrevista desse um ano, eles falaram com o My News, né? Que a gente também optou a gente sugeriu para eles falar também com o My News no YouTube, né? Inclusive porque como movimenta dinheiro, eles falaram ainda num programa que chama Minhas Contas, que foi bem legal, e eles deram uma entrevista para a UOL, né? Que a UOL agora virou UOL News também, né? Que tá bem bacana. E eles deram uma entrevista lá, inclusive o Sakamoto participou, foi bem bacana. Os meninos são bem legais. Deixa eu só pedir um minutinho, Miriam. Etienne, já vamos resolver sua pergunta. Deixa eu só saudar aqui a Paula Zagota, entrou aqui também. Um beijo, Paula. Eita, Paula! Paula, para quem não sabe, outra guerreira que estava sempre ao lado da presidenta Dilma Rousseff por muitos anos, trabalhando muito bem. E um comentário só sobre o Sleeping Giants, antes de ler as perguntas do pessoal, um comentário. Eles têm uma tática que é interessante observar quem trabalha com comunicação, eles têm uma tática no Twitter que causa um burburinho, um frisson e um engajamento absurdo. Eles estão usando, o Siqueira, eles estão conseguindo isso. Eles falam, não, vamos atingir 1000 comentários desse tweet, a gente vai revelar a 17ª empresa que tirou a monetização, enfim. E eles fazem uma brincadeira e eles dialogam com as empresas, são respeitados por elas, dialogam com o público e eles estão conseguindo gerar um burburinho no Twitter inacreditável. Vale para quem é do ramo ou mesmo para quem tem interesse no Twitter, vale olhar a atuação deles que é exemplar. Bom, Miriam, tem uma é mérito total deles, porque a gente só ajuda eles dentro, né, dessa questão de comunicação, né? De ajudar eles com relação à imagem deles e tal, porque essa inteligência para as redes, assim, é total deles. Deixa eu falar aqui, ler as perguntas da turma, Miriam. Primeiro tem aqui um comentário da Clélia. Clélia, acho que da RN, não, Clélia?
se eu não me engano. O senador ganhou um corpo enorme nesse processo, para além de muito respeito do campo progressista, que é resultado dessa postura. Ela está se referindo à postura ética e de não resposta. Etienne, acho que eu vou pegar a sua última manifestação aqui, que eu acho que ela resume suas outras perguntas. Sou formado em ciência política, Etienne formado, é um homem, perdão. E vejo que o editor parece que gosta de espalhar ou reforçar ofensas. Sigo duvidando, ó, o Omar passou, sabe, Omar? Sigo duvidando que é melhor ficar calado e deixar a rede de fake news avançar, propagando ofensas. Ela tem essa dúvida muito grande aí, se é melhor deixar o cara latindo sozinho ou se tem que responder. Bom, tem duas questões aí, né? A imprensa sempre vai querer publicar a polêmica, né? Sempre vai querer ver o circo pegar fogo. Então sempre fica lá já até às vezes com o lead pronto. Tipo, sabe aquelas coisas de criança, vai deixar, não vai falar nada, vai deixar, né? E às vezes tem uns que entram mesmo, né? Tem uns que, assim, eu tenho certeza que o próprio senador muitas vezes tem que respirar fundo ali para também para não dar uma resposta, para não entrar no embate, né? Mas eu ainda acho que o debate ele é sempre muito saudável, principalmente dentro do campo político, né? Ele é um combustível para o campo político, é o debate, principalmente nas redes sociais. Mas você tem que nivelar ele, né? Saber até que ponto é um debate político mesmo. Por mais que ele tenha uma pimentinha ali que vai falar, vai, da voz do Randolph ou de alguma outra coisa, né? Nossa, né? Como o Molon é gato, nossa. Então, assim, vai ter uma pimentinha? Vale a pena colocar essa pimentinha num debate político? Beleza, agora não tem o porquê. Isso não vai, acho que hoje, principalmente, que a imprensa já sacou e também nem quer mais saber, né, do que o governo muito tem a dizer, não vale a pena você entrar numa coisa de baixo nível. Eu sempre aconselho isso, nunca entrar. Em nenhum momento, na verdade, mas principalmente nos de baixo nível. E só complementando o seu comentário, Miriam, eu vi que alguém, desculpa, gente, é que passou um monte de coisa, eu não sei se foi a Etienne ou outra pessoa que comentou, se não vale a pena responder quando é mentira. Eu tenho, já aconteceu isso comigo em vários lugares, eu acho que tem que avaliar caso a caso. Se é uma mentira que disseminou terrivelmente, você responde. Mas já teve caso de eu estar trabalhando com políticos de alguma expressão, que daí tem uma mentira que circulou só num pequeno círculo, ali num grupinho de WhatsApp, ou dentro de um grupo ou profissional, enfim. E daí a pessoa, ao responder em toda a sua rede, ou se está em entrevista, acaba saindo pela culatra, você acaba amplificando a mentira. Então, Então, tem e um exemplo recente que aconteceu, né? Na semana passada, o Flávio Bolsonaro começou a postar que que o senador Randolph tinha participado de uma reunião com o laboratório da Covaxin. E era verdade. Tem até, tá registrado no Twitter, né? Fez live e tal. E aí, era verdade que ele encontrou com o laboratório da Covaxin, mas não, tá, todo o que está envolvendo a questão da compra da Covaxin tem a ver com o senador Randolph, né? Então, imediatamente, a gente comprou isso e na hora da abertura da CPI, o senador se colocou, falou assim, olha, o senador Flávio Bolsonaro falou isso, realmente, eu me encontrei, assim como eu encontrei com o laboratório de todas as vacinas do mundo, porque o importante é chegar a vacina aqui, nós estamos numa média que morre 200 pessoas por hora, né? Então, assim, então aquela era uma informação, uma fake news, né? Uma informação distorcida, uma informação completamente equivocada. Que aí sim você tem que rebater. Assim como o Siqueira ficou plantando que ele era o senador DPVAT, né? Então, assim, a fake news é óbvio que você tem que combater o tempo todo. O que você não entra é no debate de baixo nível, né? Essa é a nossa opinião. aliás, Miriam, esse caso aí do Flávio é uma das formas mais sofisticadas de fake news, né? Que você pega um pequeno fato que é real, o Randolph de fato se reuniu com o laboratório, mas beleza, se reuniu, enfim. E aí você fala, se reuniu. Então ele também está envolvido aí, ele que na verdade, enfim, daí você joga um monte de ilações a partir de uma coisinha, enfim, de um fato que é verdadeiro. É verdade que Randolph reuniu com o Covaxin, sim, mas isso daí você já joga então a suspeita de que na verdade ele é que comanda um esquema,
Enfim, é uma das formas mais sofisticadas hoje em dia, né? Só respondendo aqui uma pessoa, Miriam, vou pedir para você responder. Está aqui, PGL. Desculpa, eu só estou lendo o nome do avatar, eu não sei seu nome. Boa noite. Uma pergunta para a Pereira. Miriam. Eu pago, Guilherme. Trabalhamos juntos na CBN e Ótimo. na Secretaria de Justiça também. Au! Ele pergunta aqui, tenho percebido que a oposição está sempre correndo atrás. Bozo diz alguma... Bozo é ele que fala. Bozo diz alguma barbaridade ou ataca e os demais estão sempre na defensiva. Como reverter isso? Boa pergunta. Não sei. Assim, eu não trabalho, assim, é muito difícil mesmo. Todo mundo tem essa crítica, né, de que a oposição agora não é organizada, que graças a uma incompetência da oposição, Bolsonaro chegou onde chegou em 2018, né? Tem até quem diga, nossa, foi a gente que ensinou ele, nós ensinamos eles a mobilização de redes sociais, e na hora de fazer oposição a gente não soube. Eu acho que é muito, ultimamente, por exemplo, de um mês para cá, virou, a oposição está aumentando, né? Ela não é só mais aquele clássico, aquele clichê PT, PSOL, PCdoB, né, e uns PSB. Não, eu acho que o movimento político de oposição ele tá tomando um corpo, né? Isso até independe da tal da terceira via, né? Hoje todo mundo é oposição. Os próprios jornalistas hoje, né? A gente vê jornalistas que tinham uma postura com relação ao governo, aos governos anteriores, né? E hoje, quando vão relembrar o governo anterior, o próprio discurso já é outro, né? Não bancam aquela coisa que a economia era tão trágica, né? Não, porque assim, é uma questão de sobrevivência agora. Então, eu acho ainda que essa oposição, ou essa massa, ela está se organizando, né? Porque ontem mesmo teve aquele pedido de impeachment gigante, né? Tava todo mundo ali. E tava, até a Joyce Heisman estava ali, não sei se vocês viram, né? Então, assim, Nossa. eu acho que pode estar meio confuso agora, Pablo, mas assim, eu acho que em algum momento vai se organizar, né? E vai se organizar para um objetivo comum, né? Que todo mundo já sabe o que é. E eu acho até que a CPI, o tal do Big Brother, tem muito a contribuir para isso também. Muito bom. Só aqui, Maria Helena Souza avisa aqui que é sua fã. Etienne Dias agradece a resposta. Agradece a você. Lúcia Calasso, parabéns, Mirelina. De alto nível. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Lu. Daniel, audiência de Ponta Grossa, um grande abraço. E aqui quem mais? Tati Sotile também entrando. Bom, Tati Sotile! não conheço. Beijo, minha linda. Deixa eu ver aqui. Você tem mais algum caso, Miriam, que você teve que lidar com essa história de... Eu estou vendo aqui algumas coisas que eu tinha notado. Que você teve que lidar ou com essa questão de fake news ou de problema de imagem. Não sei se tem algum outro caso que você acha emblemático, que você tenha... Eu acho que teve o caso dos brigadistas de Alter do Chão, né? Eles foram acusados... De Alter do Chão, perdão. Eles foram, você não lembra? Foram os meninos que são brigadistas de Alter do Chão e foram acusados de eles colocarem fogo na Amazônia. Ah, sim. Foram presos, inclusive, teve ali foi um horror, eles foram presos, rasparam a cabeça deles, eles não puderam ver a família, né? E tudo articulado, e aí teve uma grande denúncia com relação à ONG que eles trabalhavam lá, enfim. E tudo uma fake news, né? Porque eles eram brigadistas mesmo, e aí tinha um inquérito aberto ali pela própria polícia local e tal, né? As denúncias partiram de um esquema local mesmo. E aí, quando acionaram a turma desse coletivo de advogados do Liberdade, nosso maior desafio é como dizer que isso tudo é mentira, né? Assim, as evidências eram muito claras ali. E eles estavam muito abalados, eles ficaram 5 dias presos, depois que eles saíram, a gente foi até Alter do Chão e ali a gente fez uma articulação com o Fantástico para que eles dessem uma primeira entrevista, né? Porque ali também já começou ameaça de morte, eles iam ter que sair.
os pais vieram, porque eram todos jovens mesmo, né? Gente que, por exemplo, deixou São Paulo, que trabalhava no mercado financeiro, que queria morar na Amazônia, sabe? Assim, e aí chegando lá, se envolveram nessa questão dos brigadistas, né, e tal. Então, ali foi muito árduo ali aquele trabalho, porque a gente ficava ali, a gente fez um treinamento rápido com eles, articulamos tudo ali com o Fantástico e tal, e eles muito abalados, né? E eu só sei que o Fantástico foi uma coisa, foi bem bacana, né? Porque mobilizou bastante, sensibilizou para a causa deles mesmo. Depois a gente fez uma coletiva. E o inquérito, se não me engano, foi arquivado, né? Então, e hoje nem se fala mais desse caso. Mas foi um trabalho assim de formiguinha também, porque às vezes a própria imprensa local também ou tá comprada, ou tá, né? A gente sabe como funciona muitas vezes, então a gente tinha uma resistência ali de fazer a informação circular e tal. Mas aí a imprensa comprou mesmo a questão como sendo fake news, foi atrás, embarcou em fazer matéria sobre a investigação, que fosse a fundo e que tirasse tanto a investigação daquela coisa tão regional e local, e aí rolou. Esse é um case, assim, bem bacana, que eu acho também, dos brigadistas de Alter. Miriam, até que, enfim, que é o seu trabalho hoje, só uma pergunta bem específica, assim, porque antigamente, a gente já não é mais tão garoto assim, tinha essa história de assessoria de imprensa, né? Assim, que hoje em dia esse termo talvez se use ainda, mas quase não faz mais sentido, né? Porque você não cuida só de imprensa, digamos, né? Você não é mais só a pessoa que ainda tem essa parte que é muito importante da relação com a imprensa, mas tem que cuidar de imagem, de crise, de não sei o quê, de fake news. Como que dá para alguém que está trabalhando com comunicação olhar para todas essas questões? O que é mais importante, o que não é? Enfim, alguma luz sua aí para quem está nessa dura missão? Mudou tudo, né? Os políticos, por exemplo, para assessoria política, os políticos mudaram muito, né? E as tecnologias mudaram muito. Então é isso. Hoje não tem mais assessoria de imprensa que você tem que ir lá e ligar e pedir e tal. Até porque todo parlamentar que tem um telefone, ele é um comunicador também, ele não é só um parlamentar, né? Eu faço. É muito engraçado que quando vou fazer assessoria para deputado, aí eu pergunto assim: o senhor tem o quê? O senhor tem tripé, microfone, um telefone bom, não sei o quê? Porque é isso. Ele já está ali no plenário fazendo a livezinha dele, ele e ele mesmo, né? Então, assim, mudou muito a relação de como antes você ficava orientando muito como que eles tinham que se comunicar, o que falar, o que não falar. Hoje nem é isso também. Hoje eles têm muita autonomia, né? E eles têm e cada um tem um estilo próprio, né? De falar, ou de ser mais bruto, ou de ser mais delicado, ou de atender mais a imprensa, né? E a assessoria de comunicação hoje, eu acho que ela fica mais concentrada mesmo na administração de crise e de imagem. Mas o resto, os políticos, eles dão muito conta, assim, É claro que sempre precisa de um carrapato para te orientar, para falar, para atender um jornalista mais sem noção que foi ali já, interrompeu uma conversa do parlamentar e tal. Mas eu acho que hoje em dia é mais uma parceria, sabe? O que isso é fundamental também, né? Você tem que ser parceiro daquela pessoa que você está assessorando, né? Vocês têm que ter uma troca ali, né? Porque também tem eu já trabalhei para muito parlamentar que assim, que eu tomava bolada nas costas, que achava que, né, que também acha que é comunicador, né, e tal. Mas quando você tem a parceria, flui muito, 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 né? Por exemplo, o senador Randolph, como eu disse, todos os jornalistas têm o telefone dele porque ele se dá bem com todo mundo mesmo. Então, às vezes, a gente tem essa parceria. Miriam, o Valdo me ligou e eu já marquei ali, vou entrar na Globo News, tá? Só acerta lá com a turma da produção, se é Skype, se eu vou lá pro link, não sei o quê. E antes não, né? Não sei se você lembra ali, a gente na prefeitura, para subir para falar alguma coisa com alguém, tinha que passar por 3 pessoas e não sei o quê, e aí marcava aquelas tabelas de entrevista, então essa semana a gente vai investir nisso, aquilo e tal. Hoje as coisas são a comunicação é muito mais imediata, política, né?
Eu acho que é por isso até que às vezes você tem até mais crise para administrar, né? Porque às vezes tem umas coisas que saem meio do controle, fala de repente alguma coisa, assim. Mas eu acho isso, eu acho que mudou muito, mudou muito. É mais, os assessorados também agora sabem de comunicação, sabe? Junto com o assessor. E Mas aí a tem, troca é mais legal. mas é engraçado, porque essa história que tem mais crise para administrar, mas também eu fico com a impressão, às vezes, de que algumas crises também elas passam em 12 horas, sei lá, 24 horas, assim. Às vezes parece que está caindo o mundo, especialmente se você entra no Twitter, né? No Twitter tá sempre um incêndio florestal no Brasil inteiro, né? Tá tudo pegando fogo e desabando o tempo todo. Só que dali a 8 horas é outra coisa, dali a 8 horas é mais outra coisa, dali a 8 horas é mais outra coisa. Claro que às vezes a coisa cola, digamos, aí precisa tomar cuidado, mas... Mas, eu falo que, sabe porque você falou essa questão no Twitter é muito curiosa. Eu falo que o Twitter agora ele funciona como uma televisão, na verdade. Por isso que no dia seguinte é outro assunto. Você já reparou que as pessoas falam assim? Cara, você viu ali a discussão da fulana com o ciclano? Você viu no Twitter? Então, assim, tipo, você assistiu? É como se fosse uma TV. Porque aí você fica horas acompanhando uma treta sobre... Às vezes é um assunto bacana que você quer ali, aí você dá uma risada, aí você fica tirando sarro do que o outro comentou. Então, o Twitter, eu acho que o Twitter é tipo uma televisão, assim, porque as pessoas... Você viu no Twitter? Você viu no Twitter? E aí, e é muito efêmero também, né? No Meu, dia seguinte já é uma outra coisa. Tem a questão dos robôs ali que dão uma. Agora eles estão mais de olho, mas também tem a questão dos robôs que dão uma pautada ali, né, nos trends e tal. Mas é uma tecnologia que vai. Quem diria, Nina? Não sei se você lembra, faz acho que uns 5, 6 anos, eu falava em treinamento que o Twitter ia acabar. Não, gente, o Twitter não vai para frente, não tem como, não sei o quê. Com a ajuda até de presidente Bolsonaro, o Twitter deu um boom, né? De novo e tal. E hoje eu acho que é uma das ferramentas principais. Assim, a gente, por exemplo, tudo que você quer comunicar e que você não necessariamente precisa dar a cara para bater, você põe no Twitter, né? Ah, vai comentar não sei o que lá? Já, não, já tweetou, já tweetou. Dá uma olhada lá que já tweetou, entendeu? Então, daí pronto, é um vira uma nota mural, né, curta, também. né? Hã? Vira uma nota curta, né? Exato. Só saudar aqui a turma. E a Conara estava comentando aqui da administração de crise de imagem e que desmentir fake news virou essencial. Se desculpa ter que chegar perto, que eu não enxergo muito bem essas letrinhas do celular. Ruth Gibrail está lamentando ainda aqui o caso de Alter do Chão, falando que foi um absurdo. E Etienne Dias, desculpa, não sei como é que é exatamente o seu nome, falou aqui se era possível resumir da sua forma como gerir a crise de imagem dos políticos, o que priorizar e como se posicionar, principalmente quando temos a direita bolsonarista tão presente. Eu não sei se ela já não respondeu isso, mas se quiser complementar, Miriam. A crise é cada uma, né? Você tem uma crise, aí você tem que analisar ela, ver até onde ela foi, né? Onde mais ela pode ir, qual desdobramento ela pode ter para estabelecer uma estratégia. Mas assim, não existe um manual de como gerenciar a crise, né? Cada uma é uma. E a crise não é só necessariamente um problema, né? A gente fala gerenciar a crise, na verdade, você tem ali um fato que você precisa que ele seja de conhecimento da opinião pública, né? Porque se é um fato importante, relevante, principalmente agora que a gente tem tanta violação, por exemplo, de direitos humanos, né? Quanto mais as pessoas souberem que há casos de violação de direitos humanos, há uma mobilização e uma pressão, né? Então, assim, isso também faz parte de estratégia de comunicação, que não é um gerenciamento de crise, porque você tem um problema ali, né? Que é a violação do direito. Mas como fazer com que isso, né, seja do conhecimento geral, exatamente como aconteceu, né? A gente teve aí a chacina de Jacarezinho, a gente teve o massacre de Paraisópolis, que agora vai fazer 1 ano e meio, né? E como é que fica essa notícia, né? Os policiais vão ser mesmo indiciados? Vai ser por que tipo de crime, por exemplo, né? Tudo isso tem que estar o tempo todo, porque tem que estar o tempo todo do conhecimento de geral, né? Então, cada caso é um caso. Não tem Deixa um eu... manual.
Isso não tem, infelizmente. Senão, até bom, ou até felizmente, senão a gente não ia ter emprego. Exatamente. Bastava aplicar a receita e pronto. Bom, Fabi Martins Ortiz, de São Borja, tá dizendo aqui, batendo palmas e dizendo que é de São Borja. Júlia Zapata mandou coração. Etienne, ainda bem que eu acertei seu nome. Márcia Mello entrou. Creio que é Márcia Mello. Ninja RN, não, Márcia? Acho que é isso. E Miriam Pereira, vamos lá. 2022 vai ser essa canelada toda? Vai ser o mesmo problema de 2018? Como é que você está vendo? Aí, enfim, você que está no olho do furacão do CPI, enfim, a Miriam é proprietária de uma agência de comunicação também, a MOC, né? A gente, MOC Comunicação. Isso. Recomendo. Mas fala aí, como é que vocês estão esperando esse 2022, especialmente em termos de comunicação? Olha, Lino, é assim, eu não gosto de... Eu sempre sou uma pessoa muito otimista, mas eu tenho certa aflição e certa preocupação com relação ao ano que vem. E eu acho que todo mundo tem que se cuidar muito, porque, na minha opinião, o ano que vem vai ser um ano bem violento, sabe? E vai ser com vários tipos de violência. Violência psicológica, violência na rua, violência, né? Enfim, eu não consigo imaginar o trâmite eleitoral acontecer de uma forma tranquila. Não sei se você consegue, eu não consigo imaginar, né? E aí eu acho que a gente tem que estar preparado, nós da comunicação principalmente, né? Porque o chumbo vai ser de todo lado, né? A gente acha que a gente está conseguindo, pelo menos, mostrar para as pessoas que existe a fake news. Beleza, a gente está conseguindo, mas a gente vai conseguir combater ela num processo desse de eleição, né? A gente vê a violência entre as pessoas nas redes sociais, né? A violência psicológica. Então, eu fico muito aflita pensando, e acho que nós que trabalhamos com comunicação, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso para o ano que vem, sabe? Porque é isso, é uma questão de sobrevivência, né? A gente tem que mudar o que está aí. E aí, não é nem porque eu sou de direita, eu sou de centro, é para sobreviver mesmo, né? Então, mas eu espero, assim, que todos nós trabalhemos para que essa violência diminua, né? E para que talvez ela não aconteça, ela vai acontecer mesmo, né? Porque o próprio presidente da República é uma pessoa que o combustível dele é o conflito, né? Tá sempre ali mostrando que vamos lá, vamos, enfim. Então, para o ano que vem é isso. Mas, assim, eu acho que a gente tem um papel importante, nós da comunicação, nisso tudo. Muito bom, Miriam. Falando em sobrevivência, para quem não sabe, Miriam Pereira tomou sua vacina hoje. Hoje! Primeira dose no Distrito Federal, já está sentindo alguns efeitos colaterais, mas está aqui. Estou virando jacaré já, graças a Deus, eba! Um pouco do seu conhecimento. Miriam, está chegando em uma hora. Tem algum assunto ainda que a gente não tratou, que você queria falar um pouco? Deixar um recado para as pessoas? Não sei, Lino. Você que tem que me dizer o que você quer falar mais. Não, eu acho que está ótimo, Miriam. Eu acho que você tem assunto demais. Eu já me comprometo com todos aqui que a Miriam vai voltar. Ela não sabe. Legal. Mas ela... A Miriam, E vamos fazer umas parcerias para o ano que vem, né, Lino? A gente trabalha bem junto, né? Vamos ver se a gente ajuda aí a turma. Vai ser massa. Apesar dessa coisa, vai ser um ano bem desafiador também para a gente, vai ser bacana. Como é que eu desativo? A Ana Sotiri fala para eu desativar os comentários e sorrir para um print. Jesus, agora você me pegou, hein? Ela quer fazer... Ai, a Ana, linda. Depois, Ana, quando sobe na timeline, os comentários desaparecem. Mas eu não vou sair, eu estou com medo de mexer aqui em alguma coisa e perder a live, porque sempre que acaba eu fico com medo ali, porque eu não posso perder, porque é uma coisa muito valiosa. Você que está nos assistindo, chegou atrasado, assim que terminar ela sobe na timeline, tá bom? Dá só uns minutinhos ali que eu salvo, então dá para assistir o começo ali, quem pegou só um pedaço, quem quiser recomendar para alguém, ela fica salva na timeline.
Miriam, vamos falar mais Não, depois. vamos. Não, e é isso também. Hoje todo mundo pode fazer uma live, pode colocar sua opinião ali, pode conversar com um amigo, chamar o outro. Ainda mais está todo mundo em casa. Aliás, continue em casa, mesmo com a vacina, pelo menos por enquanto. Quem não se vacinou ainda, principalmente. Então, assim, comunicação, todo mundo pode fazer comunicação, né, Lino? E acho que todo mundo pode contribuir, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando. Tá ótimo. Valeu, Miriam. Eu que agradeço. Beijão, gente. Beijo, pessoal. Tchau.